Olá, tudo bem? Cheguei para mais um devocional forte da Lisa Beveri e hoje, nosso 24 de janeiro, nós estamos na terceira parte, no sexto devocional da terceira parte e nós estamos estudando aqui a pureza, somos fortes na pureza, fortes na pureza. E esse tema de hoje, ele é arrependimento curador. Arrependimento curador. Então, se eu quero ser forte, se eu quero permanecer pura, ser forte, eu preciso me arrepender de algumas coisas, né? E hoje a gente vai entender que o arrependimento, ele traz cura para a nossa vida. E lá no livro de João, 1 João 1,9. 1 João 1,9 nos diz assim: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O arrependimento não é apenas sentir culpa, mas reconhecer o pecado, abandonar o erro e voltar-se para Deus. Então, o arrependimento não é só você ficar aqui lá, eu me arrependi de algo que você fez, ou de algo que você falou, de algo que você não fez, de algo que você não falou. Porque tem um arrependimento das duas partes. Tem arrependimento de coisa que nós fizemos e tem arrependimento de coisa que nós não fizemos, né? A gente se arrepende por não ter feito, a gente se arrepende por não ter dito, mas o normal é quando eu me arrependo de algo que eu fiz, né? Só que não é só você se sentir ali culpado por aquilo. Arrependimento é muito mais que uma culpa. Arrependimento é quando eu e você reconhece o pecado, reconhece o erro, abandona aquilo, não faz mais, não pratica mais e se volta para Deus. Porque se não tiver essa consciência, esse reconhecimento, esse abandono e essa voltar-se para Deus, ele vai ser só um remorso. Ele vai ser só uma coisa que você ficou muito chateada por ter feito, mas aquilo ali não vai trazer crescimento para você. Porque ele foi só gerou um sentimento, uma culpa, uma vergonha, mas ele não trouxe o arrependimento que de verdade faz com que você abandone e se volte para Deus. Quando existe arrependimento sincero, Deus perdoa, Deus cura feridas emocionais, Deus cura feridas espirituais, Deus restaura a identidade, Deus restaura a dignidade e Deus restaura o propósito. Olha quanta coisa que a pessoa ela recebe da parte de Deus quando de verdade há o arrependimento sincero. Aqui nós acabamos de ler que se nós confessarmos, servimos um Deus que ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que quando Deus nos perdoa, ele não simplesmente fala assim, não, tá bom, Simone, você tá perdoado. Não, ele cura as nossas feridas. Ele cura as nossas feridas espirituais, ele cura nossas feridas emocionais. Deus restaura a nossa identidade. Vocês se lembram daquela passagem da mulher adúltera? Quando ela foi pega no adultério e todos ali queriam apedrejá-la, que ali o Senhor, eu tenho certeza que a palavra não diz, mas eu creio que ali houve um arrependimento sincero na vida dela. Tanto é que Deus falou para ela, vai e não peques mais, vai e que a tua identidade há de ser restaurada. Vai, porque a tua dignidade há de ser restaurada. Você vai ter um novo propósito. É isso que o Senhor ele faz com a gente, quando a gente de verdade se arrepende dos nossos pecados. Porque o arrependimento abre espaço para a graça agir. Olha que coisa linda. Às vezes você fica naquela, né? O inimigo ele fica colocando coisas na sua mente, tipo, não, mas você vai ser envergonhada, não. E fica colocando medo, para que a gente não se arrependa de tal situação e a gente impede a graça de agir na nossa vida. Porque tudo que o Senhor quer é um coração arrependido, para que ele possa entrar com a cura, para que ele possa entrar com a restauração, para que ele possa entrar com a restituição.
Muitas pessoas carregam dores, traumas e culpas por anos e só encontram liberdade quando se arrependem, quando confessam, quando entregam e quando permite que Deus trate a raiz do problema e não só o comportamento. Todo erro, todo pecado, ele sempre tem uma raiz. E quando há o arrependimento, a graça age, a pessoa confessa e a pessoa permite o quê? Que Deus trate não só aquele problema, mas que o Senhor ele alcance a raiz. Porque quando a raiz é curada, que o comportamento é mudado. Então, uma pessoa que vive, é uma coisa bem assim simples, mas também não vai para o céu, viu? Fofoqueiro não vai no céu, fofoqueiro não entra no céu. Então, vamos imaginar que uma pessoa é fofoqueira. Talvez você já deve ter conhecido alguém que adora uma fofoca. Eu já vi tanto mulher quanto homem que gosta de fofoca, viu? E olha, mulher já é feio, mas homem é pior ainda. Mas tem homem fofoqueiro. Então, vamos imaginar que essa pessoa, ela é a fofoqueira. Não tem como, ela não consegue. Ela é fofoqueira. Agora, o porquê que ela se tornou essa pessoa? Tem alguma raiz, tem algo. Tem algo lá no oculto, lá no escondido, lá no profundo que só Deus consegue. Então, quando de verdade há o reconhecimento, há aquela vontade de parar, de mudar, de ser uma nova criatura, quando realmente há o Senhor, ele libera a graça e a raiz é mudada, não, a raiz é curada para que o comportamento dela seja mudado. Então, existem raízes, várias situações que muitas pessoas vivem por causa de raízes que precisam ser tratadas, precisam ser curadas. Então, o Senhor, ele quer o quê? Ele quer curar não só a raiz, mas ele quer também transformar o comportamento. O arrependimento não nos condena. O arrependimento não nos condena. O arrependimento nos liberta. O arrependimento não nos afasta de Deus. Ele nos aproxima de Deus. O arrependimento não nos envergonha, mas nos cura. Que coisa linda, né? Olha só, isso aqui é a graça disponível para mim e para você. Deus não quer que apenas paremos de errar, mas Deus quer nos curar por dentro. Assim, é a raiz. O Senhor, ele quer o quê? Tratar a raiz do problema. Então, não adianta, é como se fosse um telhado, você tem um telhado de madeira e alguma madeira está com cupim. Então, não adianta você só juntar a sujeirinha que cai do telhado. Não vai resolver nada. Você vai ter que descobrir aonde que é a raiz, aonde é que está o foco do cupim no telhado, na madeira, para que você possa sanar com aquele problema. Porque se ele não for tratado ali na raiz, não vai resolver nada. Você vai ficar limpando a sujeirinha, mas a raiz está ali. Hora ou outra ela vai dar problema. Então o Senhor, ele quer o quê? Nos curar por dentro. Ele quer curar toda a raiz aí que possa estar fazendo com que você erra ou permaneça em algum erro. E sempre se lembrando, se não servir para você essa palavra, guarda ela ou compartilha com outra pessoa, porque o Senhor, ele não faz nada por acaso. E nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que todos nós estamos passíveis ao erro, mas a graça está disponível para mim e para você. Então, quando eu entendo isso, eu sei que eu me arrepender de um erro, isso não vai me condenar, isso não é vergonhoso. Pelo contrário, isso é libertador. Quem que nos condena, quem que quer nos envergonhar é Satanás. Mas ele já é um derrotado. E a graça, ela está disponível para mim e para você. Então, errou, fez bagunça, fez sujeira, levanta, chacoalha a poeira, peça perdão para o Senhor, e se levanta, reconheça e
não faça mais. Volte-se para Deus. Nós somos seres humanos, vivemos aqui num mundo caído. Vivemos dias maus. Está muito difícil viver aqui. Nós já falamos esses dias. Cada dia mais é difícil viver nessa terra aqui. Porque nós não somos daqui. Nós não pertencemos a este mundo. Então aqui todo o inimigo está ao nosso derredor, lembra? Ele está só procurando a quem ele pode estragar. E de repente eu ou você está num dia mau, a gente é passível ao erro, nós somos seres humanos. Não tem ninguém que é super crente ou é super santo, não. Nós estamos aqui e estamos suscetíveis ao erro, sim. Mas o arrependimento está aqui. Foi como o pastor ministrou quinta-feira. Temos um advogado que é justo e fiel para nos perdoar. Então é isso que eu e você tem que fazer. Reconhecer que precisa e pedir socorro para ele. Peça socorro, mas que seja sincero, que não seja apenas um remorso, que de verdade seja um arrependimento. A cura não é apenas espiritual, mas da alma. Quando há o arrependimento de verdade, esse arrependimento curador, por quê? Porque a cura não é apenas o espiritual, mas é a alma. E qual que é a diferença na alma? É onde que fica instalada a culpa, a vergonha, o medo. Os sentimentos envolvidos estão na alma. Então o Senhor ele quer curar o quê? A nossa alma. O Senhor ele quer curar a gente por dentro. Porque às vezes a gente está sorrindo pro lado de fora, mas pro lado de dentro só Deus conhece. E é do lado de dentro que ele conhece que ele quer curar. Quando há o arrependimento verdadeiro, há cura de relacionamentos. A cura da autoestima. E a cura da visão de um futuro. Quantos casos a gente já viu dentro da igreja ou entre conhecidos também, que o quê? Por causa de um erro, a pessoa perde totalmente a perspectiva de um futuro. A pessoa acha que para ela não tem mais jeito, acabou. Tá respirando? Enquanto tá respirando, tem vida. Enquanto tem vida, tem esperança. Então, o único que quer, de uma vez por todas, acabar com a nossa raça é Satanás. Mas nós já falamos, ele é um derrotado. Então, para mim, para você, tem chance sim, tem esperança sim. Para ele que não teve. Ele errou uma vez só lá no céu e ele foi condenado. Agora, eu e você, enquanto nós estivermos aqui, nós temos a graça disponível para mim. Nós podemos nos arrepender sim. E podemos o quê? Ter a nossa visão de futuro restaurada. Levanta a cabeça, olha para cima. Porque é de lá que vai vir o nosso socorro. É para lá que a gente tem que olhar e falar assim, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Me faça voltar para ti, eu não quero mais essa vida, me ajuda. Ele vai te ajudar, ele vai estender as mãos, ele é seu pai. Ele é meu pai e ele tem prazer em nos ajudar, lembra? O Espírito Santo está aqui como um consolador, ajudador, e ele quer nos ajudar. Todos estamos ao alcance da graça e da misericórdia. Não tem ninguém que fale assim, não, você não merece a graça. Você não vai alcançar, você não vai, não existe. Nós estamos aqui nesse mundo caído e todos nós estamos ao alcance da graça e da misericórdia de Deus. Alguns exemplos de arrependimento curador. Vamos falar aqui alguns exemplos de que quando há o verdadeiro arrependimento e que a pessoa se volta para o Senhor, o que acontece na nossa vida? Uma pessoa que guarda mágoa por anos contra um familiar, um amigo, um cônjuge, ao decidir perdoar, mesmo com dor, ele experimenta. Você já viu aquela história? Todo mundo conhece. Alguém que aconteceu um fato na infância, a pessoa leva essa mágoa, leva essa dor para a vida adulta. Tem pessoas que levam essa mágoa, essa dor até pro túmulo. Tem pessoas que não se arrependem e tem pessoas que ela não libera perdão.
Nós precisamos se arrepender para quê? Para que a gente possa receber a cura. E a gente precisa liberar o perdão, por quê? Para que o outro também seja curado, para que o outro também alcance essa cura. Então, quando uma pessoa ela guarda mágoa por anos, isso a gente vê muito dentro da igreja. Pessoa que tem histórias difíceis, quando vai para Cristo, tem muita dificuldade de perdoar por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Mas, com o trabalhar do Espírito Santo, com o tempo ali, ela perdoa, irmãs. Ela se arrepende. Sabe o que ela experimenta? Alívio emocional. Ela experimenta paz interior. Ela recebe, ela experimenta a libertação do peso da raiva. Ela vai se sentir leve, ela vai se sentir em paz. E ela vai poder restaurar esse relacionamento que de alguma forma ocasionou toda essa dor para ela. Mas o arrependimento, ele é curador. Então, quando eu me arrependo e quando eu perdoo, eu tenho o quê? Um alívio emocional, paz interior restaurada, libertação do peso da raiva e a restauração do relacionamento. Tudo isso através do arrependimento e do perdão. Olha isso que poderoso. Quando há infidelidade ou quebra de confiança, quando houve infidelidade no relacionamento ou quebra de algum tipo de aliança, quando há o arrependimento, quando há o perdão, irmãos, Deus traz a cura para a consciência. Traz a cura para a consciência. O caráter é reconstruído e a família pode ser restaurada com o tempo, com a ajuda do Espírito Santo. Então, nada é impossível quando há o arrependimento genuíno, quando há a conversão, quando há a volta para o Senhor, quando tem a vontade, irmãs, sincera diante de Deus. O Senhor, ele vem e ele restaura, ele reconstitui o caráter, reconstrói o caráter e traz cura para a consciência, porque é a consciência que nos condena. É a consciência que acaba nos condenando. Quem é viciado ou é dependente, irmãos, quando ele se arrepende ou quando ele perdoa, olha o que acontece. Alguém preso no álcool, na pornografia, nas drogas, nos jogos, hoje em dia, né? Antigamente era tipo, tinha o quê? Teve uma vez só que aqui na nossa cidade teve um bingo aí, o pessoal ficou tudo viciado em bingo. Tem um pessoalzinho que joga umas cartas aí, uns baralhos. Mas hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão ficando viciadas do que em joguinhos de celular. E o pior, irmão, quando era só aquele negocinho de coloridinho lá, era uma benção. Mas não, agora é dinheiro envolvido. Então tem pessoas que ficam viciadas. Quando de verdade há o arrependimento, irmãos, e a pessoa quer transformar, quer mudar de vida, olha o que acontece, irmãos, quando ele se volta para o Senhor. Quebra ciclo destrutivo, restauração da autoestima, do domínio próprio, e o Senhor dá um novo estilo de vida. Olha quantas coisas está disponível para mim e para você através desse arrependimento curador. E o distanciamento de Deus. Alguém que esfria na fé, vive no automático espiritual, ao retornar, redescobre a intimidade com Deus, volta a ter propósito e direção e renovação espiritual. Tudo isso através do arrependimento curador, que está disponível para mim e para você. Uma pequena oração. Pai Celeste, mostra-me como ser instrumento de cura e não de julgamento. Eu quero ver a beleza e o valor da vida do modo como tu vês. Eu sou forte porque escolho vida e esperança no lugar de lágrimas e vergonha. Deus te abençoe. Um ótimo sábado de friozinho para você. E até amanhã em nome de Jesus.